Olá, eu sou Marcos Roberto e estamos começando a partir desse momento pela Rádio e TV Fé e Luz, também pela Rádio Ouro Verde 105,9 e pelas nossas redes sociais, a mais uma edição do Megafone. E hoje ela é muito especial, uma vez que nós estamos recebendo em nosso programa um personagem muito importante do movimento negro em nosso país. É o Márcio Chagas, ele que é professor de Educação Física, é ex-árbitro de futebol, atuando durante muito tempo nos gramados do Brasil e também no exterior, sendo eleito em 2008, 2011, 2012, 2013, 2014 como o melhor árbitro do Campeonato Gaúcho. Posteriormente ao seu findar de carreira como árbitro, ele se tornou comentarista de arbitragem, inicialmente no Grupo RBS, no Rio Grande do Sul, onde a sua saída está envolvida com o racismo, e hoje ele atua na TNT Sports. Como eu disse, ele é uma das mais importantes vozes do movimento negro da nossa atualidade, tendo destaque nas redes sociais, realizando diversos debates a respeito do que ocorre com o povo negro em nosso país. Então, desde já, eu agradeço a presença do Márcio aqui no nosso programa e desejo-lhes boas-vindas ao Megafone. Muito obrigado, Marcos, e os demais ouvintes que estarão nos acompanhando a partir de agora. Agradeço o convite. É um assunto que normalmente as pessoas não tratam ele como prioritário, e muitas vezes ele é indigesto para quem passa e também para quem ouve, mas ele é mais do que necessário, porque infelizmente o Brasil não tratou dessa temática desde a abolição da escravatura, e hoje o reflexo dessa violência que acontece diariamente com a população negra ainda é um reflexo, sim, do período escravocrata, que não teve políticas de reparação à atrocidade dos 388 anos de escravidão no Brasil e simplesmente despejou o povo negro a esmo. Se virem, mas se virem de que forma? Sem ter acesso à escolarização, sem ter acesso a emprego, sem ter acesso à moradia, sem ter acesso a absolutamente nada. Simplesmente abriram-se os portões, e jogaram essa população toda para a rua sem nenhum tipo de política que pudesse fazer com que essa população se desenvolvesse. Então, o reflexo dessa violência social com a população negra, ele se perpetua até hoje. Eu digo, e não gostaria, e não me orgulho de dizer isso, mas houve abolição, mas não teve liberdade até hoje. A liberdade ela é cerceada pelo Estado até hoje, que normalmente, quando acontece algum tipo de conflito, abordagem desastrosa, o alvo preferido sempre são os corpos negros. Isso, nós estamos gravando uma semana em que diversos casos de racismo foram perpetrados em nosso país. Eu gostaria de iniciarmos aqui a nossa conversa falando a respeito da reação popular, A gente acompanha o noticiário pela imprensa e observa que o brasileiro ele se comove muito com o racismo que ocorre em outros países, como foi o caso mais recente do George Floyd nos Estados Unidos, onde a nossa imprensa tratou aquilo como dando, claro, o devido respeito à morte de um cidadão negro, mas quando ocorre no nosso país ainda é meio tímido essa cobertura e com isso a população ela não consegue entender a gravidade dos fatos. Gostaria de saber a sua opinião a respeito disso. Por que a nossa sociedade ela não tem a mesma atitude quando ocorre a morte de um negro aqui em nosso país? Primeiro porque é uma questão de conscientização. Ainda no Brasil se tem vergonha de se autodeclarar sendo negro. As pessoas, e nos últimos censos é que teve uma autodeclaração mais afirmativa forte, Então, se diz que 56% da população é autodeclarada entre negros e mestiços, negros e pardos. E eu não sei até hoje o que é ser pardo, porque eu não conheço essa coisa. Pardo, para mim, é um papel, aquele Sim. que rola o pão, mas se definiram como uma cor. Então, o primeiro, no meu entendimento, seria essa questão da falta de conscientização, do medo de se autodeclarar negro, porque se aprendeu uma vida inteira que ser negro seria algo ruim, se remeteria à questão da escravização. E quando acontecem os fatos no exterior, e principalmente nos Estados Unidos, onde se tem uma tensão racial
que nunca se escondeu, e lá sim o racismo é declarado explicitamente, mas lá tem uma diferenciação porque a escolarização do povo negro lá ela é muito mais elevada do que o povo negro daqui. Então há uma possibilidade de leitura, de conhecer a sua história, né, e de reivindicar os seus direitos. Aqui no Brasil se naturalizou e se romantizou toda essa questão de conflito racial através da democracia racial, né, onde negros e brancos convivem, está tudo resolvido. Né? E a gente sabe que não é por aí. Onde negros e brancos convivem, negros estão normalmente numa posição de subserviência, né? ou servindo o tempo inteiro. Então, quando se tem essa relação, é muito cômodo não abordar essa temática. Agora, quando há uma ascensão do negro em determinados espaços, aí sim começam as tensões. Porque se entra aqueles velhos ditos populares, né? Será que é possível ter um negro como chefe? Ou se há uma falha, tinha que ser, ou é coisa de preto? Então, tem vários elementos que fazem com que a gente não tenha essa conscientização e, tipo assim, se sensibilize quando acontece algo fora do nosso país, quando na realidade está acontecendo do nosso lado, todos os dias. Né? O que aconteceu com o George Floyd no ano passado, que houve uma comoção mundial, né, e uma manifestação, inclusive aqui no Brasil, acontece todos os dias. Essa semana aconteceu na estação de trem de São Paulo, quando 2 policiais da Guarda Municipal deram um mata-leão no rapaz de 21 anos que estava com seu filho no carrinho, chorando, desesperado, e só não mataram porque uma mulher que estava filmando e pediu, assim, implorou para que eles não matassem aquele rapaz. Né? Então, há falta de conscientização e a falta também de conhecer a sua história para reivindicar os seus direitos. Infelizmente, ainda a gente vive, né, as heranças escravocratas muito fortes no nosso país. É um país que, no meu entendimento, se assemelha à África do Sul, em termos de apartheid, onde a minoria se diz maioria, e aí, quando eu digo a minoria branca que detém do poder se diz a maioria, e a maioria negra continua à mercê dessa minoria, ocupando os espaços que sobram. Né? E isso se estende a todas as profissões. Né? Se a gente for daqui a pouco entrar na questão do esporte é da mesma maneira. Os negros que estão ali e ocupam espaços de destaques, eles são moedas de troca. Eles não são comandantes. Eles são possíveis vendas e rentabilizações para os empresários, os clubes, que vão ganhar em cima dos seus corpos, mas raramente são são os comandantes dessas equipes. Então a gente tem um assunto muito amplo aí para debater, porque infelizmente o Brasil ele não tratou dessa questão como deveria e ela cada vez mais está tensa no nosso país. É interessante isso, você dizer que, né, o Brasil ele não tratou, né, ele ainda não trata da maneira como deveria, né, a gente ainda vê que existe uma certa resistência tanto da sociedade quanto da imprensa em tratar esse tipo de temática. Como é que você enxerga a mentalidade do negro aqui no país, né? Também, aqui no Brasil, os negros são a maioria da população, chegam, segundo o IBGE, a ter mais de 50% da população como negra, mas muitas vezes eles ainda mantêm como referência, dentro da sua mentalidade, esse tipo de opressão. Como é que você vê isso? Como é que a gente poderia trilhar um caminho para tirar esse tipo de referência da mentalidade do negro? Eu vejo esse pensamento... Óbvio que eu tenho 45 anos, tá? E na minha geração, foi uma geração bem difícil, complicada, porque eu peguei um fim de ditadura, né, um início de um diretas já o início também de uma democracia. Então eu peguei uma transição, mas ao mesmo tempo, antes de pegar essa transição, eu peguei um período bem difícil dos meus pais, né, que foram funcionários públicos, minha mãe aposentada, meu pai já faleceu, mas funcionários públicos, que era a única maneira que os negros tinham naquela época de sobrevivência. Né? Era passar num concurso público. Porque se dependesse da iniciativa privada, o que eu mais lia nos classificados da minha época de infância
eram aqueles enunciados e um item bem especificado embaixo que era exige-se boa aparência. E o que era boa aparência? Preto não é contratado, né? Ou o preto é contratado por uma situação, né, e uma posição de segurança, faxina, não querendo desmerecer, mas sempre num cargo que, no meu entendimento, ele não é prioritário em nenhuma família. Né? Ele pode ser uma saída, mas ele não é um cargo que as pessoas vão lá para se prontificar a fazer aquela função. Então, o que eu vejo no Brasil com relação a isso e a falta de conscientização do negro é a falta de escolarização, porque a escolarização no Brasil ainda ela é um projeto muito bem pensado para a classe média alta e para a burguesia, que se perpetua tendo esse acesso e condições de se desenvolver e perpetuar também nas posições e profissões de reconhecimento, né? E a gente sabe o que são as profissões de reconhecimento no Brasil: é médico, é advogado, é dentista, é empresário, né? Então são esses os cargos em que a burguesia ela continua se mantendo no poder e automaticamente tendo educação de qualidade, fica muito mais fácil para continuar, né? Então, aos pobres e pretos restou uma única saída: ou se tornar um atleta de futebol, né, ou se tornar um segurança, né, um faxineiro, né, ou cargos de subserviência, que a gente sabe que acontece. Porque é muito mais fácil, e não é uma invenção minha, passar num vestibular de medicina do que se tornar um jogador de futebol. Só que as pessoas acreditam que a única saída que se tem é ser um jogador, é ser um atleta. E não é. Né? Se o estudo fosse dado de uma oportunidade para que todos tivessem condições de ter uma educação de qualidade, nós teríamos um país muito melhor. Né? Mas essa educação ela é restrita, né? E é restrita para uma minoria. Eu sempre faço uma pergunta, e também vou te provocar nesse sentido: por que meninos brancos de classe média alta e da burguesia não são atletas e não jogam futebol? Porque eles tiveram uma outra opção, né? Eles puderam ter mais tempo de estudo, eles puderam se dedicar à educação com mais afinco, né? Quer dizer, aí sobra aos negros, né, como ocorre nas periferias, né, tentar buscar no futebol um meio de elevação social, né? E, na realidade, não é uma elevação, é uma compra de uma vaga social, né? Porque ele só é aceito enquanto ele tem um poder simbólico do capital para poder girar o seu dinheiro nesses espaços. No momento que termina, o primeiro discurso que se tem, viu? Ele saiu da favela, mas a favela não saiu dele. Né? Como se fosse... ele não tivesse a preparação necessária para frequentar aqueles espaços. Então, se tem sempre uma resposta pronta quando há um insucesso de alguém que não se mantém dentro desse contexto social da pirâmide para ser aceito, né, nessa pirâmide colonizadora que se perpetua no nosso país. Então, é muito difícil para um negro, primeiro, ele se aceitar como tal e ter a consciência para levantar a bandeira. Porque ele também está numa posição onde ele depende dessas mãos brancas para poder ascender. Porque a porta ela sempre vai ser aberta por uma mão branca. Dificilmente vai ter uma mão branca, uma mão preta que vai poder fazer essa abertura de caminho. Então ele sempre também tem que dosar determinadas situações, determinadas falas, determinadas manifestações, porque ele não é livre. Não é livre para se manifestar contra os seus opressores. Quando ele começa a bater de frente demais contra o sistema, ele é descartado. Então, essa questão ela faz com que se tenha um limite muito grande nesse debate. Uma das pessoas, e eu já critiquei, mas não critico mais, que poderia ter levantado essa bandeira, principalmente através do esporte, por ter sido o rei do futebol, foi o Pelé. Mas hoje eu entendo. É um cara com 81 anos, e eu imagino a opressão e a pressão que ele sofria lá na década de 50, 60, para não se manifestar. É como se ele tivesse assim: cara, tu foi pinçado, tu frequenta junto do nosso ambiente, se tu começar a tritar demais e se manifestar, vai acontecer o que aconteceu lá com os teus iguais lá nos Estados Unidos, com Malcolm X, com Muhammad Ali, com Martin Luther King, os caras vão te apagar. Então, fica piano,
tu vai continuar conosco, a gente vai te potencializar cada vez mais, não tem como tirar todas as tuas conquistas, mas não te envolve, não te envolve. Deixa que as coisas, deixa que as melancias vão se ajustando no caminhão. Você não acha que o meio esportivo ele não é um universo alienado do que ocorre na sociedade? Pelo menos ele foi durante muito tempo esta esfera à parte do que acontecia na vida normal das pessoas? Você não acha que é por isso que os atletas, por exemplo, eles não têm essa propensão a colocar a sua opinião no debate público? É um meio extremamente opressor, né? Hoje eu consigo ver o futebol, principalmente, que é o ambiente que eu militei por muito tempo. O futebol, para mim, nada mais é do que uma representação contemporânea da escravatura. É a única profissão no mundo que se fala em comprar e vender pessoas. Então, ainda se adota nomenclaturas escravocratas. Se partilham pessoas, 25% é de um empresário, 25% é do clube, 50% é de não sei quem. E a metodologia continua sendo a mesma, né? São os europeus que vêm no Brasil, nos países subdesenvolvidos da América do Sul ou no continente africano e continuam explorando. Vêm, compram, levam e distribuem, fazendo negócio em cima desses corpos, né? Então, quando um jogador começa a ter um pouco mais de consciência para se posicionar, ou ele se manifesta contra algum ato que ele sofre, ele tem a oportunidade de 24 horas somente fazer aquilo ali. 24 horas depois, o telefone dele já muda, já entra o empresário, já entra o dirigente, já entra o presidente de uma federação ou de uma própria CBF e encerrou o assunto, não leva mais adiante. Deixa que a gente resolve a situação, porque se tu continuar batendo, tu vai perder contrato, tu vai perder patrocínio, tu vai perder vários benefícios que estão nesse combo. Então, tu já ganha o suficiente para passar por isso. Fica quieto. Um dos poucos jogadores hoje, brasileiros, que eu vejo se manifestar frequentemente nessas questões, não só raciais, mas também sociais, é o Richarlison, jogador que joga na Inglaterra, que tem tido um posicionamento muito bonito com relação a isso, de conscientização. Mas é um cara que foge à curva, que foge dos trilhos. Não é o normal. O normal é o silenciamento, porque é muito mais cômodo, até porque eu também entendo, né? Por trás de cada jogador tem no mínimo 20, 30 pessoas dependendo. Então, é cada um puxando para o seu lado. Quanto menos se envolver e deixar o assunto para lá, é melhor, porque dia 5 ou dia 30 está na minha conta e fim de papo. Isso ocorre com figuras como você, porque hoje nós temos diversas personalidades negras aqui no nosso país, né, ocupando espaços midiáticos, né? Você é um exemplo. Também temos o professor Silvio de Almeida, que escreveu O Racismo Estrutural, de Jamila Ribeiro, e tantos outros que acabam tendo esses espaços. Particularmente você, na sua visão, você acha que você está enxugando gelo, né, quando tem esses espaços, ou a sua mensagem está tendo impacto na sociedade? Às vezes eu acho que eu estou enxugando gelo, mas ao mesmo tempo também tem um impacto que eu sei que essa modificação, ela não vai, para mim, ela não vai surtir muito efeito. Mas para os meus filhos pode ser que sim. Né? Então, como eu tenho 2 filhos, o Miguel tem 8 anos, a Joana tem 4, eu acredito que eu continuando, né, tentando passar essa mensagem, a geração não só dele, como a que vem vindo, já vem numa posição muito mais consciente do que a minha. Né? É uma geração que consegue manter os traços ancestrais, manter as suas características, né? Com cabelão, com roupas afro, sem medo de andar na rua e ser ridicularizado, como acontecia na minha época, que tinha um padrão pré-estabelecido europeu, né? Sempre uma camisetinha polo, uma calça de sarja, um sapatênis, né? Para manter um padrão já determinado. Hoje não. Hoje é uma geração completamente empoderada, empoderada intelectualmente.
ainda não empoderada financeiramente. Mas óbvio que se houver, né, políticas públicas que eles possam se desenvolver também tendo esse acesso, né, nas universidades para poder intelectualmente cada vez mais se fortalecerem, eu acredito que o impacto vai ser muito positivo daqui a uns 20, 30 anos, e esse enxugamento de gelo, ele realmente vai surtir algum tipo de efeito. Hoje, eu ainda acho que em determinados momentos, por mais que se lute, parece que é muito pouco, né, em termos de mudança, o que vem acontecendo. Mas eu não posso desistir, né? Eu tenho 2 para criar, e esses 2 são simbólicos. Na realidade, são várias crianças que representam tanto o Miguel como a Joana, né, porque são milhares de crianças negras que passam por essa situação aí pelo país. Então, eu não posso me sentir no direito de desistir e deixar essa mensagem ficar somente nesse momento. Ela tem que continuar por muito mais tempo. Mas como é que foi o seu processo de conscientização? Nas suas respostas anteriores, você trouxe essa questão de conscientizar-se, de entender como é que foi o processo do racismo aqui no país. Eu gostaria de saber como é que foi o seu percurso nessa direção, né? Você, né, creio eu que também pertence ao extrato base das sociedades, sofreu todas as agruras sociais, e hoje você tem aí um espaço bastante relevante. Então, eu gostaria de saber como é que foi o seu percurso até chegar a este momento. Como é que você se conscientizou a respeito da sua função social? Eu acho que toda criança negra ela tem todos os elementos desde a infância, né, para se conscientizar. E uma frase, para mim, ela é muito marcante desde esse período, né, que é tanto meu pai como a minha mãe sempre diziam para mim e para os meus irmãos, né, sai bem vestido, leva o documento e não corre na rua. E quando tu fala isso para uma criança desde cedo, automaticamente tu tá mostrando para ela todos os perigos que ela vai correr ao sair de casa. E automaticamente isso aí é uma questão de conscientização e politização também, né? Eu nunca andei sozinho, eu nunca andei livre e tranquilo na rua, né? E tinham outras questões também que me chamavam a atenção, que foram acontecendo ao longo da minha adolescência e no início da minha fase adulta, de estar caminhando numa calçada, pessoas atravessarem, né, achando que de repente eu fosse assaltá-las, né, entrar num supermercado e o segurança o tempo inteiro estar atrás de mim como se fosse a minha uma segunda sombra, né? Piadas, brincadeiras, que eu digo que piadas e brincadeiras, quando um lado só ri, não tem graça alguma. Então, várias questões, né, desde cedo fizeram com que eu tivesse essa conscientização e também um posicionamento forte. Mas teve um elemento na minha vida que fez, assim, grande diferença, foi quando eu comecei a ouvir rap. Eu gosto de rap, né? E eu comecei a ouvir na minha adolescência, lá em 1992, 93, quando eu conheci Racionais, e ali para mim foi um divisor de água, sabe? Ali para mim foi assim, eu me enxergar como homem negro numa sociedade racista como o Brasil, e principalmente no Rio Grande do Sul, que é uma das capitais, se não a capital mais segregadora e racista do país. Quer dizer, foi através das letras de um dos principais grupos de rap que você conseguiu entender mais ou menos como é que você encontrava-se dentro dessa sociedade, né? Quer dizer, é um elemento que está em falta hoje em dia, né? Bastante, eu sinto saudade, né? O último álbum dos Racionais saiu em 2013, foi Cores e Valores, né? Cada um seguiu uma carreira solo, e eu torço para que em algum momento eles voltem com letras mais incisivas e fortes, porque tá fazendo falta. Óbvio que tem hoje um outro artista, outros, mas para mim um outro artista que se destaca muito com a Emicida, e próprio Djonga também, que faz um trabalho bacana, mas a voz potente assim da conscientização da minha geração são os Racionais, porque fizeram muita diferença. Não é só ouvir a letra,
interpretar aquele conteúdo todo, mesmo eu não sendo e nunca ter morado na periferia. Morei em bairros simples, né? Mas convivi com muitas pessoas da periferia e sei Sim. que aquela realidade que era escancarada ali nas letras era a realidade de vários camaradas, amigos que viviam aquela tensão diariamente. E quem sempre disse que o rap fazia ou faz apologia a qualquer tipo de violência, droga, né, ou até violência, cara, vai ouvir que ele realmente ele faz o processo inverso. Ele não quer que as pessoas da periferia caiam naquelas armadilhas que se apresentam diariamente para não serem mais um nas estatísticas da polícia. Márcio, você atuou como árbitro, né? E é uma atividade muito difícil dentro do futebol, uma vez que ele não é vinculado, ele não é um seletista, ele não tem vínculo nenhum com a CBF, apenas ele atua dentro dos gramados sem ter esse vínculo empregatício, e tem toda uma mística por trás da figura do árbitro, né? A gente vai nos estádios, a gente escuta que o árbitro é ladrão, que o árbitro rouba, que o árbitro interfere de maneira incisiva dentro do jogo. E você sendo negro, quer dizer, isso, creio eu, teve um peso maior para você, né? Você ter que escutar tudo isso e sendo negro. Como é que foi a sua carreira como árbitro e tendo que encarar esse racismo dentro dessa atividade? Bom, essa tua pergunta é uma questão que ela martelou por muito tempo na minha vida, né? E eu consegui entender o quanto de responsabilidade que eu tinha toda vez que eu entrava no gramado, porque eu não entrava, e aí não é querer ser um personagem trazendo para a terceira pessoa, mas eu não entrava sendo somente o Márcio Chagas nos campos, eu entrava levando um coletivo, né? Porque se eu errasse, tinha que ser, né? Só podia ser coisa de preto. Então eu carregava todo um peso quando eu entrava no campo de jogo, né? Pela questão da negritude, por uma cobrança de um sistema extremamente opressor racista. E quando eu acertava e ia bem na partida, realmente ele está preparado, né, para estar junto conosco. Então tinha um peso tremendo, né, toda vez que eu entrava em campo. Isso eu fui me dar conta quando eu comecei a apitar os grandes jogos, né? Então, quando eu comecei a apitar Grenal, quando eu comecei a apitar os clássicos regionais aqui também, Brapel, que é Brasil de Pelotas e Pelotas, Caju, Caxias e Juventude, e depois alguns clássicos nacionais também, como Corinthians e Flamengo, que eu sabia que tinha um peso muito, muito grande em cima de mim, que eu carregava um coletivo todo nas minhas costas para que eu não decepcionasse essa comunidade que é tão sofrida normalmente. E não tinha como evitar os xingamentos, né? Os xingamentos, eles eram muito comuns. Inclusive, eu passei por, assim, de denunciar profissionalmente 3 casos, não foi somente um, e a gente vai chegar nesse caso emblemático de 2014, que foi em Bento Gonçalves, mas antes de Bento Gonçalves já tinha passado por outros 2 casos. Um em Caxias do Sul, com o treinador de uma equipe que discordou de uma marcação de um tiro de meta onde ele queria um escanteio, e ele estava perdendo a partida já por 4-0, era um final de jogo, não ia mudar absolutamente nada, e por discordar da minha decisão, ele me chamou de negro e macaco coitado, né? Chamei o policiamento, ele foi retirado, e mesmo com o policiamento ele se sentiu no direito de continuar me xingando, e a polícia não fez nada. Depois, com um goleiro de uma outra equipe aqui em Porto Alegre, no Cruzeiro, que também no intervalo da partida me chamou de macaco de merda, o policiamento ouviu o que ele falou, deu voz de prisão, ele passou o segundo tempo da partida inteiro no vestiário preso, e no final do jogo a gente foi para o Palácio da Polícia para fazer a ocorrência, mas como era véspera de feriado, ele acabou não sendo preso, porque tem algo na lei que proíbe a prisão de alguém nas vésperas de eleição. E aí, isso foi tudo numa sequência, 2005, 2006. De 2006 a 2014, durante 8 anos, em alguns espaços, quando eu ia apitar, principalmente na Serra Gaúcha,
né, que é de colonização italiana, Caxias, Bento, Garibaldi, Carlos Barbosa, Farroupilha, nesses lugares eu já nem aquecia mais em campo para evitar os xingamentos racistas. Então, eu ficava no vestiário e por ser um dos, se não o único árbitro negro durante algum período, né, os meus colegas brancos se sentiam à vontade para aquecer no gramado, eu evitava, aquecia sozinho no vestiário. Quando dava o horário do jogo, eu ia para o campo, fazia a partida, entrava no vestiário e no final da partida ia embora o mais rápido possível para evitar esse constrangimento que continuava sendo muito comum. Sempre registrava em súmula, mas infelizmente quando caía na Federação Gaúcha de Futebol, no TJD, as punições eram pífias, né? Ou a perda de um mando de campo, ou uma multa de R$500. Então nunca se tinha uma punição exemplar. Por isso que os casos de racismo no Brasil continuam sendo cada vez maiores. E aí são dados trazidos pelo Observatório da Discriminação Racial ao longo desses últimos 7 anos, que faz um trabalho excelente, o Marcelo Carvalho, né? Para mim, um dos trabalhos mais importantes, mas que não tem nenhum apoio da CBF nem das federações. Infelizmente, né? Hoje os atletas aqui no Brasil, eles têm se manifestado nas partidas, nós temos visto em algumas partidas os atletas empunhando os punhos ao alto, se manifestando ali por 1 minuto, mas ainda é muito pouco, né, Márcio? Ainda falta atitudes mais contundentes da própria CBF, né? Que me parece que não tem muita disposição em tratar o racismo com o devido respeito, né? Bom, tu tocou numa entidade que é a CBF, né? Mas a CBF nada mais é do que uma extensão da FIFA. A FIFA, quando ela faz um código disciplinar em 2019, tirando a responsabilidade da entidade, transferindo para os árbitros, né, que ela passa toda a responsabilidade das manifestações racistas para que os árbitros atuem. Então, ela exige que os árbitros paralisem a partida, no segundo momento, comuniquem, né, através dos alto-falantes, e no terceiro momento, encerre uma partida. E aí eu pergunto para ti, não sei se tu é um amante do futebol, acompanha o futebol, principalmente europeu, já viu algum árbitro negro apitando o campeonato europeu? Qualquer tipo de campeonato europeu? Pelo que eu me lembre, não. Quem é que vai lutar contra o racismo na Europa, então? É difícil. Os tataranetos dos senhores escravagistas, dos colonizadores? Não, né? Então, simplesmente lavou as mãos. Pum, transferiu a responsabilidade. Agora vocês têm autonomia para paralisar uma partida. Mas aí vai uma outra questão. Qual o árbitro que vai ter coragem de ir contra a bilheteria e contra o clube, que tem os seus torcedores racistas, de ir contra os torcedores racistas, de ir contra a televisão e encerrar uma partida? Nenhum. Se não há nenhum trabalho de conscientização racial, ele pode simplesmente alegar que ele não escutou nada. Não escutei nada, nem sei o que estão falando, né? Segue o jogo. E ainda pune o atleta que se manifesta contrário, que é o que normalmente acontece. Isso aconteceu com o Tyson em 2019, né, quando foi alvo dos torcedores na Rússia. Aconteceu com um jogador ano passado, que eu me esqueci o nome, no Campeonato Espanhol também. E dados esse ano do Campeonato Brasileiro, né, que para mim foi uma surpresa, trouxeram que o rendimento dos jogadores negros melhorou com os portões fechados, pela tranquilidade de não serem alvos dos xingamentos racistas. Para nós termos uma noção do quanto isso é prejudicial e danoso, né, psicologicamente para quem sofre. Então, enquanto a CBF colocar somente placas nos estádios, né, de que somos todos iguais, ou de repente agora no mês de novembro se prontificar, fazer algum tipo de campanha somente nesse mês e negligenciar, né, algo que é tão histórico e violento no nosso país, a gente não vai conseguir avançar absolutamente nunca, né? E os casos vão continuar sendo tratados como isolados e simplesmente negligenciados como se fossem, né, no vocabulário contemporâneo, mimimi e vitimismo dos negros.
Sim. Você também sofreu atitudes racistas já como profissional de imprensa, né? Já com o microfone em mãos, quer dizer, a gente tem na mentalidade, a gente acha que a imprensa ela é um quarto poder, quer dizer, ela tem um poder à parte, acima da sociedade, e jornalistas e todos aqueles que atuam nesse meio, eles são quase que seres intocáveis, né? Pelo menos na mentalidade da sociedade. Mas você passou por isso, né? Você sofreu atitudes racistas já como profissional da imprensa. Como é que foi lidar com isso, atuando numa grande emissora, que é a RBS aí no Rio Grande do Sul? E como é que você acha que esse caso pode ser educativo na sociedade? Bom, para mim foi bem difícil, né? Porque assim que eu saí da arbitragem, houve o convite da RBS TV, que é uma afiliada da Rede Globo aqui no Rio Grande do Sul, para eu trabalhar como comentarista. E eu aceitei, porque já tinha o know-how suficiente para ocupar essa função, né? Tinha a vivência e agora colocaria em prática o conhecimento teórico também, para explicar para o grande público. Houve, né, acho que uma boa aceitação, mas em determinados momentos, quando eu ia atuar nos estádios no interior e na Serra Gaúcha, não havia essa compreensão. Minha primeira transmissão no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, houve a tentativa da invasão de cabine de 2 torcedores que tentaram me agredir fisicamente e agrediram verbalmente. Naquele momento, eu pedi para o meu ex-chefe as imagens, porque foi no intervalo da partida, né, no show do intervalo. E para mim foi um show de horrores aquilo ali. E aí o meu chefe só dizia no ponto para eu não responder. E eu não respondi. Mas ao mesmo tempo eu pedi para ele, me passa as imagens porque eu vou denunciar esses 2 torcedores através das imagens. Eu não sei quem eles são, mas através das imagens eu vou denunciá-los, porque é fácil de fazer isso. E não houve isso, né? E para mim foi uma decepção total, porque se a emissora que eu estou prestando serviço não é parceira numa situação de crime, quem mais eu vou confiar para me apoiar numa situação dessas? Né? Isso aconteceu uma vez. No ano seguinte, houve um acordo da emissora com esse clube de que quando a gente fosse fazer as transmissões lá, nas primeiras fileiras abaixo da cabine de transmissão ficassem os familiares dos jogadores para evitar com que acontecesse esse tipo de situação. Então se tentou apaziguar ao invés de ir para uma denúncia, tipo assim, cara, não tem negociata. Se acontecer, novamente nós vamos filmar e vamos denunciar. Mas não houve essa negociata e sim teve um bom comportamento desses torcedores. Mas não foi o suficiente porque em 2019 mesmo, durante o Campeonato Gaúcho, durante uma atuação, no meu entendimento, catastrófica do árbitro, que foi muito mal, e eu não tinha nada a ver com isso, porque eu era somente um comentarista, mas todas as decisões tomadas de maneira equivocada pelo árbitro dentro do campo de jogo, a transferência dos erros dele eram para mim na cabine, como se eu tivesse algum poder nas decisões dele dentro do campo de jogo. Eu não tinha nada, eu era apenas um comentarista. E aí, durante essa transmissão, ficou evidenciado todo o racismo ali daqueles torcedores, inclusive a tentativa de uma torcedora que ficou num distanciamento de 1 metro, que eu achei que ela fosse cuspir no meu rosto ou bater, né, me dando um tabefe na cara, que era uma prática bem comum daqueles torcedores ali. Mas eu consegui, de certa forma, dialogando, controlar para que aquilo ali não acontecesse. E ali, para mim, foi a gota d'água. Tanto é que saiu uma matéria logo após no UOL, né, com o título de Matar Negro não é crime, adubar a terra, que era uma fala bem comum daqueles torcedores. E ali teve uma repercussão muito grande daquela matéria e uma tentativa de represália, inclusive do meu ex-chefe, de tentar fazer com que eu não me manifestasse e denunciasse aquilo que acontecia frequentemente.
Eu não fui demitido naquele momento, mas a minha demissão se encaminhou a partir daquele momento. E menos de um ano depois eu fui desligado da empresa, num período de pandemia, por telefone, enquanto a minha falecida esposa, na época, fazia um tratamento de câncer, mas não houve, em momento algum, uma preocupação com relação a isso. Então, não estou dizendo a empresa, mas os gestores daquela empresa não tiveram qualquer tipo de empatia nessa luta antirracista e também nenhum tipo de empatia em tudo que estava acontecendo na minha vida particular. Mas eu, sinceramente, foi uma página virada. Óbvio que eu tenho que contar isso que aconteceu, mas não me causou nenhum tipo de surpresa a posição e a maneira como foi desenhada essa situação. Entendi. E ano passado você disputou a prefeitura de Porto Alegre, né? Você foi para o âmbito político, né? Quer dizer que é um ambiente também hostil, né? Junto com a Fernanda Melchiona, uma grande deputada federal pelo Rio Grande do Sul, vocês encursaram essa sua chapa pelo PSOL e você aceitou esse desafio de um ambiente que é diferente do ambiente futebolístico, né? Quer dizer, você lidar com a política do dia a dia, você ter que militar pelas causas. Como é que foi essa experiência para você, Márcio? Vivendo num estado em que essa semana nós tivemos uma demonstração de que existe aí uma intolerância, um preconceito. Como foi essa experiência atuando como político? Para mim foi assim, eu recebi o convite de maneira surpresa. Eu conheci a Fernanda Melchiona em 2014, no aeroporto, quando eu estava indo para uma... eu tinha, na realidade, eu fui convidado pela presidente da República na época, Dilma Rousseff, para ser recebido no dia 13 de março de 2014, uma semana após o caso de Bento Gonçalves. E ali no aeroporto eu conheci a Fernanda Melchiona. Eu estava indo para Brasília, ela também estava indo para Brasília. A gente foi conversando durante o voo inteiro, trocamos telefones, né? E depois a gente continuou conversando bastante sobre as questões políticas. Naquele mesmo ano, ela já tinha me convidado para concorrer a vereador em Porto Alegre. Eu não quis. Não quis primeiro porque eu nunca tinha militado, eu não tinha filiação a qualquer tipo de partido político, tinha, sim, uma conscientização política, mas eu não estava preparado e também não quis concorrer porque soaria... o cara passou por uma situação, agora ele quer se lançar na política, né? E eu não me via preparado para ocupar um cargo e até também colocar o meu rosto ali, né, como um candidato, até porque eu não tinha me preparado suficientemente para exercer qualquer tipo de cargo público, né, dentro da política. Então eu deixei aquela situação assim em aberto. Pode ser que aconteça mais adiante, né? E durante esses 2014, 2020, 6 anos, eu sempre fui muito... eu comecei a simpatizar cada vez mais com o trabalho da Fernanda como vereadora e depois como deputada federal. E aí, em 2020, ela fez o convite para mim, né? Quando ela não unificou a chapa que estava tudo se desenhando para que fosse Fernanda Melchiona e Manuela e Fernanda Melchiona, não sei qual seria a ordem, acabou não acontecendo. Ela me ligou, me convidou para a gente conversar e me fez o convite. E para mim foi uma surpresa muito, muito grata, assim, concorrer a vice-prefeito na capital, onde eu resido, na cidade onde eu nasci. Eu fiquei assim em dúvidas se realmente eu estaria pronto para assumir aquele compromisso. Conversei com a minha família e vi que realmente eu teria a possibilidade de sair dos discursos de redes sociais e colocar também esse discurso em prática através da política. Foi uma negociata muito forte com a minha família, mas eu acabei topando e para mim foi algo muito importante, positivo. Não sofri alguns ataques, né, mas não foram tantos como na época de arbitragem. Óbvio que ver uma pessoa negra ocupando um espaço de destaque
na política causa um certo alvoroço. Não foi muito diferente por aqui. Mas os ataques eles não foram tão fortes como no período da arbitragem, nem como comentarista. Eu acho que foi um processo meio que se desenhou de uma maneira natural. Então, foi muito bacana, né? Eu não descarto a possibilidade de futuramente concorrer novamente. Então, peguei gosto pelo negócio. Interessante, né? Quer dizer, é um caminho também para se lutar, né? Até porque no Brasil nós temos, dentro da nossa classe política, pouquíssimos, né, políticos negros, né? Seja de câmeras, seja das câmeras de vereadores estaduais ou até no âmbito federal, nós temos pouquíssimos negros. E aí enseja-me uma questão que eu gostaria que você pudesse se posicionar. Você acha que os negros não conseguem se ver em negros políticos? Você acha que não existe essa identidade de um negro se ver em um outro negro como político? Historicamente se vende essa ideia, né, de que negro não vota em negro, inclusive. Na realidade, é todo um processo histórico de conscientização, né? Em Porto Alegre houve, no ano passado, um fato assim emblemático, né, que foi a eleição, né, a eleição não, 5 negros eleitos como vereadores, dita e batizada como bancada negra, historicamente. Isso causou uma raiva muito grande dos conservadores por aqui. Logo que eles foram eleitos, vazou um áudio de um candidato a prefeito que até assim foi algo muito pesado, porque nesse áudio ele colocou que era importante que houvesse a criação de um instituto conservador dentro de Porto Alegre, né, para barrar a possibilidade de que outros negros viessem mais adiante e de que as políticas afirmativas de cota nas universidades estariam fazendo algum tipo de efeito, porque todos esses candidatos passaram por esse processo. E ao invés de enaltecer esse processo de políticas afirmativas das cotas nas universidades públicas, ele foi enfático de que isso estaria causando um certo problema para os conservadores e, de alguma maneira, teria que ser combatido. Esse candidato aí, que é o Walter Nagelstein, ele está sendo processado, né, por racismo e incitação ao ódio, e isso se manifesta muito forte quando a gente vê, né, durante essa semana, a manifestação na Câmara dos Vereadores aqui de Porto Alegre. Sim. E manifestantes elevando, inclusive, o símbolo da suástica, né? Então há, sim, uma resistência muito grande de que negros componham e façam parte da política. No início desse ano ainda, também aqui em Porto Alegre, houve uma manifestação no Parque Moinhos de Vento, considerado e apelidado como Parcão, de que manifestantes da extrema-direita penduraram um boneco negro e todos estavam vestidos de Ku Klux Klan. Então, a política em Porto Alegre, ela não é muito bem vista pelos conservadores quando negros ocupam esse espaço. Mas é uma luta e é como diz o ditado, né? Agora não tem mais como recuar. Então é um passo que foi dado, não tem como recuar. Eu me coloco na luta muito em virtude dos meus filhos, né? Porque eu não quero que os meus filhos tenham a mesma situação que eu vivenciei, a minha falecida esposa vivenciou também, de serem os únicos nos espaços. E ser único nos espaços não é nada bom. Porque quando eu atravesso a rua e levo meus filhos na praça, e eles só se enxergam, e eles são as únicas crianças negras ocupando aquele espaço, aquilo ali não é nem um pouco salutar. Muito pelo contrário, aquilo ali causa um conflito como se somente eles tivessem a possibilidade de estarem naqueles espaços, assim como acontece na escola onde eles frequentam. E porque se perde identidade, se perde autoestima, se perde vários elementos que futuramente vai ser um fator de que vai ter um peso muito ruim no desenvolvimento humano deles.
Você acha que as cotas, seja em concurso público, em faculdades, em outros locais, você acha que as cotas elas têm como serventia resolver esse problema de possibilitar que os negros participem de locais onde eles não eram aceitos anteriormente? Você acha que as cotas têm essa função também? As cotas foi uma tentativa de remediar as políticas públicas que não foram feitas lá no período da abolição. Né? E óbvio que se nós fôssemos todos iguais, como reza esse lema, a gente não precisaria das cotas. Mas, infelizmente, as cotas ela é uma tentativa de reparação histórica de um processo que não foi bem trabalhado. Eu sou extremamente favorável, luto por elas, não fui beneficiado em nenhum momento por elas, mas se tivesse sido, não teria problema algum em dizer que passei por alguma política afirmativa de cotas. Eu sei o quanto foi difícil para eu chegar onde eu estou, e não estou dizendo que eu seja melhor do que ninguém, mas eu só cheguei porque eu tive uma oportunidade de estudar. E tive uma família que me obrigou, né? E hoje eu vejo que não foi uma obrigação, mas sim um incentivo, de entender que o estudo seria a única maneira para que eu pudesse ter uma ascensão. E eu me lembro muito bem da minha avó analfabeta dizendo que a única coisa que nunca iriam tirar de mim seria o estudo. E eu consegui me conscientizar disso, de que realmente a minha avó, com seu pouco estudo, né, ela conseguiu me conscientizar nesse sentido. As políticas afirmativas, as de cotas, elas não são bem aceitas somente porque elas não são bem aceitas para os negros, mas elas são bem aceitas para quem vem das escolas públicas, para os brancos pobres, para os indígenas e para os que têm necessidades especiais. Mas quando elas são mencionadas aos negros, elas não são muito bem vistas. Porque, infelizmente, no Brasil, os negros eles são vistos somente em posições de subserviência, né? Enquanto os negros estiverem ocupando os lugares como seguranças, empacotadores, né, e outros locais, como na limpeza, tá tudo certo. No momento que a gente observar que um negro pode ter uma ascensão sendo um professor universitário e sendo um ser pensante que possa mobilizar e transformar, isso não é bem visto, porque a história vai ser recontada, né? E é interessante e importante que a gente tenha personagens negros cada vez mais empoderados para fazer com que essa história seja contada de uma maneira diferente. Né? De que esse descobrimento que se diz que teve lá em 1500 não foi descobrimento. A gente sabe que foi uma invasão de pessoas que já sabiam que tinham terras riquíssimas aqui, só que eram ocupadas por povos originários que hoje são dizimados e têm suas terras demarcadas, quando na realidade são os reais donos desse país. Mas uma questão que eu acho muito importante a ser feita é que ano que vem nós temos eleições, eleições majoritárias, talvez a mais importante eleição do século XXI, em que decidiremos os próximos 4 anos do nosso país. E não temos nenhum candidato negro disputando a presidência da República, por exemplo. Todos os candidatos que se apresentam são brancos. Na sua visão, que tipo de movimento deve ser feito pelas lideranças negras para tentar dialogar com esses candidatos, para que eles também deem o devido respeito nos próximos 4 anos a políticas voltadas para o público afrodescendente? Que ótima tua pergunta, né? Quando eu aceitei o convite com a Fernanda Melchiona, no ano passado, uma das minhas exigências com ela foi a seguinte: eu venho compor a chapa contigo, mas eu não vou ser uma sombra de palanque como normalmente os negros são para os brancos. E ela disse assim, mas eu nem quero que tu seja sombra, eu quero que tu seja protagonista junto comigo. E durante a campanha inteira, eu fui o único candidato a vice-prefeito que apareci em todas as chamadas com ela. Porque há um compromisso, sim, de que os negros não sejam somente peças para buscar votos, mas sim que componham, né, essas chapas e esses cargos políticos
com o devido respeito, né? Mostrando que são competentes, tão competentes quanto os brancos que normalmente ocupam esses cargos. Infelizmente, a gente não vai ver nenhum candidato, pelo que se desenha, que seja negro, né? Tanto pela esquerda como pela direita. Mas há, sim, um debate e um diálogo muito forte do movimento negro com relação aos partidos, né? Não tem como não racializar a política no Brasil. Não tem como racializar todo e qualquer tipo de assunto no Brasil. Tudo é racializado, né? E quando a gente vai para mais uma eleição e a gente não vê, né, candidatos negros na majoritária, é porque alguma coisa está errada no nosso país. Né? Muito se falou nesses últimos 2 anos de uma possível candidatura tanto do ex-ministro, que me fugiu o nome agora, ou do próprio Silvio Almeida também. Mas só que eu não vejo o Brasil ainda pronto para se ter um presidente negro. E te digo, se fosse um presidente negro nessa atual gestão, se fosse um negro atuando nesses últimos 3 anos e pouco, aí, de 2008 para cá, o Brasil já tinha pego fogo. Né? Só que, como não é, tudo está sendo aceito ainda. Então, o Brasil ele é um país que, no meu entendimento, ele não está pronto para ter um presidente negro ainda. Né? Na realidade, ele falta muito para se ter vários negros em vários outros cargos também. Mas para se ter um presidente, então, nem se fala. E aí nós temos um feriado que é o da Consciência Negra em novembro, né? Baseado nessa sua resposta de que nós não estamos preparados a ver negros em cargos eletivos, qual que é a importância de um feriado como esse, um ponto facultativo em muitas cidades, nesta luta de conscientização a respeito do negro em nosso país? De suma importância. Né? Aqui na minha cidade, em Porto Alegre, não é feriado, mas em outros estados eu sei que são. Porque aqui não se tem um reconhecimento da participação do negro na construção do Estado. Né? E de todo o sofrimento que aconteceu durante quase 400 anos. Na realidade, o dia 20 de novembro ele não é um dia de comemoração, ele é um dia de reflexão, para que a gente entenda de que realmente não somos todos iguais, e se fôssemos todos iguais não haveria escravidão, e de quanto esse período de quase 400 anos foi terrível na construção do nosso país como povo, né? De enxergarmos essa segregação cada vez mais evidenciada. Tem uma frase que a Angela Davis sempre... Uma frase não, é uma constatação que a Angela Davis diz nas suas entrevistas quando ela vem ao Brasil, de que a primeira coisa que ela faz quando chega no Brasil e vai para o hotel, depois de tomar banho, é ligar a televisão. E nos 40 anos que ela frequenta o Brasil, ela vê sempre a mesma coisa. Onde estão os negros na televisão que eu não enxergo? Né? Então, isso é importante num dia de conscientização. Como que um país autodeclarado, com 56% da população negra, não se enxerga nos espaços? Né? Alguma coisa não está batendo para esse cálculo fechar. Então, é necessário que a branquitude, né, tenha essa conscientização para que a gente... e um reconhecimento dos privilégios e benefícios que tem historicamente. Eu não estou culpando o branco que ele está numa posição melhor do que a minha, eu não estou culpando o branco que ele está ocupando um espaço, mas eu quero que ele tenha uma consciência, para não continuar reproduzindo um discurso de que os negros só não estão nesses lugares por serem incapazes, por não terem competência. Na realidade, não é uma questão de competência, é uma questão de privilégio. Eu estou hoje numa posição que eu digo, eu não sou um privilegiado, quer dizer, eu sou um privilegiado, né? Eu tenho emprego, né? Eu tenho minha própria casa, né? Eu não passo o mesmo sufoco que alguém da periferia. Então eu me sinto privilegiado nesse sentido. Né? Mas eu não posso achar que, por eu estar nessa posição, e os outros que não estão, os outros não estão porque não quiseram.
Eu estou nessa posição porque eu consegui ter as oportunidades que a grande maioria do povo brasileiro não tem, né? E esse privilégio, ele é um privilégio básico, que é a educação. A educação me proporcionou chegar nesse patamar de conseguir um mínimo, que é o que todos deveriam ter: casa, moradia, comida, educação e o principal, né, conseguir comer, que hoje no Brasil é um privilégio também. Márcio, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Megafone de hoje, foi muito especial. Tenho certeza que as pessoas que escutaram aqui o nosso diálogo conseguiram compreender, em alguma maneira, o que é as lutas antirracismo, qual é a importância de se conhecer a história do nosso país. Eu desejo a você muita sorte aí na sua caminhada, você que hoje é uma das vozes mais importantes, como eu falei na abertura, você tem uma proeminência que vai crescendo ao longo do seu trabalho, então eu desejo muito sucesso aí na sua caminhada e que, como você disse, não seja apenas enxugar gelo, né? Que cada vez mais cause um impacto social e nós possamos ver uma transformação ocorrendo diariamente aqui em nosso país. Eu te agradeço o espaço, né, a oportunidade de conversar contigo e os nossos ouvintes aqui, e quero deixar bem transparente: não é uma luta de negros contra brancos, é uma luta de negros e brancos contra os racistas, né? Porque muitas vezes soa, os caras querem criar um apartheid, os caras querem criar uma divisão. A divisão não foi feita pelo povo negro, né? A divisão foi feita pelos racistas. Enquanto a gente não tiver uma conscientização de todos, a gente não vai conseguir evoluir. Sim, a gente vai entrar nessa temática sistematicamente. Então, eu agradeço o espaço, Marcos, né, me coloco à disposição, né, e que a gente não aborde esse assunto somente no mês de novembro, mas que ele seja um assunto de conscientização diária. Quando a gente chega num restaurante e observa, cara, se eu moro num país com 56% da população autodeclarada negra, onde é que estão os negros sentados aqui consumindo como eu e não me servindo? Alguma coisa está errada. Então, nessa coisa que está errada é que a gente tem que modificar. Te agradeço, que a gente continue aqui debatendo e que daqui, de repente, uns 10, 15 anos, a gente, as coisas modificaram, né? A gente está vendo uma distribuição um pouquinho melhor do que se apresentou lá atrás, e a tendência é que as coisas estejam cada vez melhores para que a gente, quem sabe, num futuro não tão distante, não precise mais debater sobre essa temática. E isso fique somente nos livros de histórias. O país que evoluiu. Essa é a nossa expectativa. E você, meu caro ouvinte, telespectador, caso queira seguir as redes sociais do nosso entrevistado, Márcio Chagas, você pode procurar no Instagram. Você vai encontrar a página O Márcio Chagas, onde ele faz ali um trabalho muito importante, militando pelas causas raciais. E você também pode acompanhá-lo na TNT Esportes, uma vez que ele é comentarista de arbitragem. Então, quer dizer, você tem esses espaços e ele concede aos órgãos de imprensa. Eu creio que, como eu disse, é uma voz muito importante e merece aí a sua curtida, o seu like e você seguir aí ao Márcio Chagas. E assim vamos colocando um ponto final no Megafone de hoje, ele que é uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio e TV Fé e Luz. Tem como produtor e apresentador Marcos Roberto, a edição é de Letícia Sazelotto e a direção geral é de Rodrigo Mazzucci. Eu agradeço a todos pela audiência, desejo um ótimo final de semana e voltaremos a nos encontrar no próximo sábado, a partir das 2h27 da tarde, com mais uma edição inédita do Megafone. Meu muito obrigado e até lá!